Bom, na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre estrutura de aço, seus materiais, falamos um pouquinho da classificação do perfil. Então foi toda uma contextualização às estruturas metálicas, mas eu não posso deixar de falar para vocês sobre o esforço de vento nas edificações. Cara, principalmente a estrutura metálica, que é a ação principal, né, devido à natureza da edificação, uma natureza leve, uma estrutura esbelta. Então, a gente vai perceber que o vento ele toma um protagonismo muito grande nessas edificações, então é muito importante a gente falar disso agora. Tanto é que muitas das análises que são feitas para as estruturas metálicas, aí dentro do contexto metálico, eu estou quase que falando de galpões, né? Galpões o vento ele é muito significante. Estruturas de múltiplos pavimentos, que é bem similar às estruturas de concreto armado, de prédio, a ação do vento é bem semelhante, tá? Então, não estou agrupando a estrutura metálica nesse contexto. A nossa disciplina fala basicamente de galpões. Então, vamos falar um pouquinho para vocês entenderem essa importância, né? Primeiro, antes de qualquer referência, a norma que a gente toma, né, que a gente vai falar em alguns momentos. A norma de referência hoje para a ação do vento, né, na edificação, é NBR 6123 de 1988. Então, antes de mais nada, é importante falar que essa norma é uma norma antiga, né, 88 aí, 33 anos, né, praticamente. E ela está em processo de revisão, olha que maravilha. Então, às vezes, o que eu falar para vocês hoje, pode ser que daqui a 6 meses, ou um ano, vamos dizer assim, né, se altere. Eu acredito que não. Por quê? Porque dia 26 de fevereiro, agora, vai ter uma revisão do Comitê da Norma, justamente para poder discutir alguns pontos que foram bem debatidos nas últimas reuniões. E são mudanças significativas propostas aí pelo Comitê de Revisão da Norma, são propostas relevantes também, e que, em alguns pontos, ele acaba, de certa forma, colocando aí em xeque algumas condições anteriores. Pelo primeiro, vamos dizer, o objetivo principal é justamente, ou na verdade, a discussão principal, ou mais acalorada, que se teve é justamente a mapa, que eu vou mostrar para vocês, o mapa de velocidade do vento do Brasil. Como a última norma ela tomou como base coleta de dados até 88, e a norma, de certa forma, defasou, né? A gente tem todo o processo de mudança climática associado ao contexto que a gente está hoje, né? A gente tem outros sistemas de aquisição de dados muito mais confiáveis, então essa atualização da norma é muito oportuna e, querendo ou não, muito necessária para justamente tentar englobar, tentar trazer para o nosso dimensionamento condições que até então não se viam no Brasil. Como, por exemplo, o que a gente tem lá na região sul do país, né, em Florianópolis, algumas situações de rajada de vento relativamente alta. Bom, então, quando a gente está falando de norma de vento, obviamente, né, é necessário a gente definir aí, ou na verdade, contextualizar o que é o vento, né, o contexto de vento natural, né, de onde surge ou por que surgem esses fenômenos. Quando a gente está falando de vento, a gente está falando basicamente de deslocamento de um fluido, né, como todo fluido, ele é tratado dentro das ferramentas normativas, dentro do texto normativo, também como um fluido. Obviamente,
nas definições das equações básicas. Depois você não vai ver nada de fluido, né? Mas as teorias que embasam a determinação, por exemplo, de pressão e tudo mais, tomam como princípio a mecânica dos fluidos. É interessante que, eu acho que a gente vai falar isso na aula que vem, esse embasamento, não a parte teórica propriamente dita, mas eu vou apresentar para vocês de onde que surge isso, lá das equações de Bernoulli, né? Que vão definir alguns parâmetros importantíssimos nas nossas análises. Bom, o vento é basicamente, como eu falei para vocês, deslocamento de massa de ar frio e massa de ar quente. O interessante é, quando a gente tem um deslocamento de massa de ar frio, que é sobre, tá, gente? Eu acabei colocando sobre, um deslocamento de massa de ar frio sobre massa de ar quente, que é denominada de frente fria, a gente vai ter uma instabilidade muito forte, consequentemente, a gente pode ter rajadas de vento, né, velocidades de vento relativamente alta. Então, dentro desse contexto nosso de análise de vento, essas condições climáticas, massa de ar frio sobre massa de ar quente, ele gera uma instabilidade muito grande e, consequentemente, uma probabilidade de ação do vento nas edificações alta. Mais estável é a frente quente, que é o deslocamento da massa de ar quente sobre a massa de ar frio, que é o inverso do apresentado anteriormente. E aí, normalmente, a gente tem chuva forte e tudo mais, mas a gente não tem aquelas condições de velocidade de vento relativamente alta. Só outro detalhe, antes de mais nada, o livro que eu tomei como referência, que é um livro muito bom, que vocês estão vendo aí, né? Que é esse livro aqui do Pita, Ações devido ao vento em edificações. Cara, um livrinho muito bom. Tem outros livros de referência na livraria Edufscar, vocês compram isso daqui baratinho. E, cara, quem gosta de ter na biblioteca é bom demais. É um livrinho fininho, cara, mas tem um conteúdo monstro mesmo. Bom, então, quando a gente fala, deixa eu mudar aqui, quando a gente fala, então, de velocidade do vento, só para vocês terem uma noção, né? Existe uma escala que é chamada de escala de Beaufort, que ele define um pouco as velocidades do vento e define também um efeito físico, de certa forma, para vocês entenderem um pouco a magnitude. E essa escala, ela varia de grau de 0 a 12. Isso daqui é só para ilustrar. Na norma nem tem isso, tá? Isso daqui está no texto do Pita e é muito interessante. Então, por exemplo, se a gente pega um vento de grau zero, que é intervalo de velocidade em metro por segundo de 0 a 0,5, é calmaria, né? Praticamente você nem sente. Quando a gente vai lá para de 0,5 a 1,7, mais ou menos 4 km por hora, olha só para vocês terem uma ideia, a fumaça sobe praticamente na vertical. Então, botou um foguinho na fogueira, a fumaça nem sofre um deslocamento, você não tem nem a turbulência, um fenômeno de turbulência nesse processo. Grau 2, aproximadamente 8 km por hora, sente-se um vento na face. Então, a gente já vai aumentando gradativamente essa ação. Grau 3, brisa fraca, move-se folha das árvores. Grau 4, pequenos ramos, o vento estende as bananeiras. Olha só. Ou seja, é um vento que, querendo ou não, nas nossas considerações, já começa a ser um vento forte. Já é aquele que você começa a fechar a janela de casa porque vai entrar muita poeira, está vindo uma chuva muito forte. Grau 5, estamos nem na metade ainda, movem-se ramos maiores. Grau 6, movem-se arbustos. 7, é o que dito ventania fraca, né? Flexionam-se galhos fortes, o vento é ouvido em edifícios. Cara, velocidade 50 km por hora. Grau 8, difícil caminhar, galhos quebrados, galhos quebram, o tronco das árvores oscilam.
ou seja, vento de 60 km por hora. Quando a gente passa para o vento de 70 km por hora, que é o grau 9, os objetos leves são deslocados, partem-se arbustos e galhos grossos. Grau 10, árvores são arrancadas. Grau 11, avarias severas. E grau 12, avarias desastrosas, calamidade. Esse grau 12 é o intervalo de metro por segundo, é de 29 metros por segundo para cima. Só para vocês terem uma ideia, a NBR 6123 estabelece como velocidade de vento básica, a menor velocidade que você vai utilizar é 30 metros por segundo, ou seja, na escala de Beaufort é de 12, né? A escala é a escala 12, que é de 30 para cima. Ou seja, a gente vai considerar na nossa estrutura uma rajada de vento. O que é rajada? Não é aquele vento que está soprando eternamente. É uma rajada com uma ação num determinado espaço de tempo. E é uma rajada de magnitude relativamente severa. Só qualquer coisa, pode perguntar, que a gente está à disposição aí para responder. Tanto vocês, né, que são os meus alunos, como esse vídeo vai estar no YouTube, quem estiver assistindo pode ficar à vontade também em perguntar. Principais características do vento natural. Isso é interessante. Basicamente, quando a gente está trabalhando com... A gente não, né? Quando se trabalha com o estudo do vento, não vou falar só do vento, não, mas quando a gente trabalha com um fluido qualquer, torna-se muito importante a gente entender esse fenômeno. Por exemplo, vocês estão trabalhando lá com instalações hidrossanitárias, né? E você vai trabalhar com a instalação de água fria. Beleza, instalação de água fria, você tem um conduto forçado, consequentemente você tem o efeito da rugosidade do tubo, que aí muda, você tem a perda de carga associada a essa rugosidade, você tem a perda de carga também associado aos elementos que vocês colocam, registro, joelho, o que quer que seja. Então, você tem todo um processo, ou todo um fenômeno por trás do deslocamento daquele fluido no seu elemento. Então, pode chegar a um determinado momento onde você nem tem mais pressão, você tem pressão negativa em função da perda de carga ao longo de todo o deslocamento desse processo. O vento não é diferente. Quando a gente está falando de vento, né, basicamente, a gente tem uma dependência em relação à altura de projeção desse vento. A gente tem também a dependência em relação às condições topográficas, ao gradiente, obviamente, né, associado a todo o processo de deslocamento, né, as condições topográficas vão definir completamente essa distribuição do gradiente de velocidade do vento ao longo da atmosfera. E, para a gente situar, essa atmosfera, vamos dizer, essa área de projeção do vento, está entre 250 a 600 metros. Obviamente, a gente vai ter um fenômeno de dissipação, redução, como é que eu diria, interferência nessas primeiras camadas do gradiente associado às nuances aí que eu acabei de falar, condição topográfica, rugosidade e tudo mais. Tá aí, ó. Até essa altura, né, a velocidade do vento é alterada pela topografia, que seria justamente essa altura de projeção, né? A topografia do terreno, pelas dimensões e formas dos obstáculos, se você tem arbustos, se você tem prédios, se você tem mar aberto. Então, tudo isso, todo esse fenômeno, ele está associado à rugosidade do meio no qual esse vento, esse fluido, ele está deslocando.
Outra possibilidade também que altera esse gradiente de distribuição é a própria temperatura, né, desse local avaliado, obviamente, né, que seriam as condições climatológicas. Quanto maior a rugosidade do terreno, maior será a altura do gradiente. O que que isso significa? Acabei de falar para vocês que a distribuição da velocidade do vento segue um gradiente de distribuição, um gradiente de velocidade, né? Esse gradiente é uma variação de velocidade, vai de zero até a velocidade máxima admitida. E como eu falei para vocês, a gente tem uma distribuição atmosférica, né, uma projeção atmosférica na faixa de 250 a 600 metros aproximadamente, e esse gradiente, dependendo da rugosidade, então se eu tenho aqui grandes obstáculos, né, edificações, meio urbano, então consequentemente a gente tem uma distribuição, uma perda energética desse meu elemento, desse meu fluido, desse vento. Então, consequentemente, o gradiente ele se distribui de uma forma muito mais heterogênea, digamos assim. Quando a gente vai para um terreno cuja rugosidade é um pouco menor se comparado aos centros urbanos, percebam que o gradiente de maior velocidade ele se aproxima um pouco mais da superfície do terreno. Então, se antes eu tinha aqui, por exemplo, velocidades na ordem de 90 metros por segundo, aproximadamente, sei lá, 50 metros, num ambiente, vamos dizer, como é que falaria? De campo, vamos dizer assim, no meio urbano, eu vou ter essa mesma velocidade a uma altura de aproximadamente 125 metros, algo do tipo. E quando a gente vai para terrenos abertos, mar, né, campos, por exemplo, esse gradiente de velocidade, esse gradiente com maiores velocidades se aproxima ainda mais da superfície terrestre. Aqui, desculpa, a velocidade em quilômetros por hora, tá? Não é metros por segundo. Aí tem uma frase interessante que eu observei lá no livro do Pita, que é o seguinte: a engenharia estrutural não está interessada nos ventos oriundos da circulação geral da atmosfera, e sim nos localizados, ou seja, quando a gente vai, eu quero saber qual que é, o negócio que a gente estava falando, a distribuição da camada de ar frio sobre camada de ar quente, consequentemente a gente vai ter uma distribuição de vento de alta intensidade, mas o que nos interessa são basicamente os ventos localizados. São aqueles ventos que eles vêm em rajadas, eles são pontuais, digamos assim, e eles, em um curto espaço de tempo, são capazes de gerar um dano à estrutura muito alto. Então, pode ser que eu tenha uma velocidade média do vento, sei lá, de 15 metros por segundo, porém, em um determinado corredor, né, de vento, por exemplo, apresentou uma velocidade de 35 metros por segundo. Naquela direção, uma rajada de vento muito alta. Então tá aí, ó. O que nos importa é justamente o vento localizado, de alta velocidade, necessitando conhecer a velocidade média do vento e as flutuações em torno da mesma. Então, isso que é interessante para a gente. E, basicamente, quando a gente vai falar de ação do vento nas edificações, a gente está falando justamente das rajadas de vento de maior magnitude. Né, querendo ou não, quando eu falei para vocês lá no início, que as velocidades mínimas são ditas a partir de 30 metros por segundo, não quer dizer que vai vir um furacão na minha cidade, mas pode dizer que em algum ponto concentrado a ação daquela rajada tem uma magnitude tão forte quanto, né, um furacão. Então, tá aí, ó. Essas flutuações denominadas rajadas, igual eu acabei de falar para vocês, são de curta duração e apresentam uma velocidade superior à média. Eu acabei de falar. Produzirão a maioria das solicitações nas estruturas que serão analisadas por uma ação estática equivalente. O que é isso? Quer dizer que eu vou pegar aquela velocidade do vento, né? Eu tenho a minha edificação,
cujo vento ele age na minha estrutura com um gradiente de distribuição dado dessa natureza. O que eu vou fazer, ao invés de trabalhar com velocidades, eu vou ter que transformar isso em algo que eu conheça. Não tem como eu pegar uma velocidade e impor na minha estrutura. O que a gente vai impor na estrutura são ações. E essas ações são ditas força. Eu vou transformar isso em equivalente de força. Agora, como que a gente transforma essas velocidades em equivalente de força? Deixa eu desligar aqui. Como que a gente transforma essas velocidades em equivalente de força, que é justamente o que a NBR 6123 ela traz, então, esses princípios. Bom, opa. E o interessante é, diferentemente do que a gente pensa, pô, o vento é uma ação dinâmica. Então, quer dizer que, a partir de agora, eu vou trabalhar na minha estrutura com uma ação dinâmica. Isso daí é um pensamento equivocado. Por quê? Porque a gente transforma essa ação, que obviamente tem uma natureza dinâmica, em uma ação estática, e essa ação estática gera os efeitos máximos da minha estrutura. Mas então quer dizer que para todas as estruturas eu vou trabalhar dessa forma? Aí tem outras ressalvas na norma. A norma, em alguns momentos, para edificações maiores do que 150 metros, se eu não me engano, você tem que trabalhar com um efeito relativamente dinâmico, né? Seria a gente tem algumas associações, que você tem uma sequência de ações estáticas na sua estrutura, obviamente. Então, você vai ter, na verdade, um espectro de vento associado àquela edificação. Ao invés de você ter só uma velocidade associada, você vai ter que associar àquela edificação de grande magnitude, grande vulto, um espectro de velocidade, um espectro de vento determinado. E a norma, ela traz isso também. Mas são particularidades. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem ideia que o vento ele entra como elemento relevante à medida que eu começo a combinar as ações presentes na minha estrutura. Se eu tenho aqui uma edificação com a carga vertical atuante, né, o peso próprio, por exemplo, naturalmente essa carga ela vai estar atuando de forma permanente na minha estrutura. O vento, ora, pode atuar, e o empuxo vai estar atuando também na minha estrutura de forma permanente. Então, vai ter um momento onde eu não tenho a ação do vento, tenho só carga permanente e o empuxo, vai ter um momento onde eu tenho a ação do vento associado a esse empuxo, e, quando combinados, eu posso ter uma condição que, de certa forma, torna-se mais crítica. Por exemplo, se eu tenho aqui uma ação onde eu tenho, não vou entrar em detalhes propriamente dito, que a gente ainda não viu coeficientes ponderadores, mas digamos que eu tenho aqui um vento uma combinação cuja carga permanente, o empuxo e o vento, eles são todos majorados em 1,4. Olha que maravilha. Então quer dizer que eu vou ter um fator resultante uma força resultante no pilar, por exemplo, de 11,2 toneladas. Supondo essa distribuição de carregamento para carga vertical, né, permanente, empuxo e vento. Nesse pilarzinho aqui. Já que o vento está agindo nessa direção, ele está comprimindo meu pilar. Já que o empuxo está agindo nessa direção, ele está tracionando meu pilar. Já que a carga vertical está agindo na vertical, obviamente, está comprimindo meu pilar. Se eu considerasse todo mundo de forma majorada, o 11,2 seria a força de cálculo daquele meu pilar. Porém, quando a gente começa a trabalhar com ações proporcionais, né, e aí o vento ele entra também de uma forma proporcional na sua estrutura, o empuxo não agindo de forma máxima, né, o empuxo com coeficiente
ponderador de 1, e o vento e a carga vertical de 1,4, eu tenho uma combinação ainda mais crítica se comparada à anterior. Então, perceba que a gente tem a importância da ação do vento, e a ação dos outros carregamentos, obviamente, associados de forma combinadas. O que é você associá-los de forma combinada? Você faz uma combinação de ação onde você pode ter um efeito analisado de forma significante e um outro efeito analisado de forma não tão significante ou não tão, digamos, não vou entrar em detalhes, sem aquele protagonismo, né? Ele vai agir de forma favorável, vamos falar dessa forma. Só para vocês terem uma ideia. Isso daqui eu acho que vai ficar até mais bem colocado quando a gente for falar das combinações de esforços. Bom, até aí, pessoal. Dúvidas? Tá tranquilo? A gente vai falar um pouquinho da velocidade do vento, já num aspecto um pouco mais direcionado às normas, à norma, né, e à ação em projeto. Então, quando a gente fala de velocidade do vento, as condições estabelecidas para as leituras, tá, dos aparelhos, tanto na época quanto agora, né, na revisão da norma, está seguindo a mesma metodologia. Os aparelhos, eles todos, né, foram considerados a uma altura de 10 metros em relação ao terreno, em relação ao solo. Tais aparelhos estavam localizados em regiões com inexistência de obstáculos, para não alterar o fluxo da medida. E a leitura de velocidade média sempre no intervalo de 3 segundos, que é a velocidade dita instantânea, né? Então, por exemplo, eu tive uma rajada de 30 metros por segundo, que durou 3 segundos, então essa rajada era contemplada. Se essa rajada durou 1 segundo, então ela não entrou dentro da análise de ponderação. Com essas informações, né, juntamente com o tratamento estatístico, considerando também uma vida útil das edificações de 50 anos, e definiu-se um grau de confiabilidade, foi possível determinar, e é possível determinar ainda, o dito velocidade básica do vento. Essa velocidade básica do vento, que é o que a gente chama de V0, é a nossa velocidade de referência, e ela é dada em metros por segundo. Então tá aí, ó, velocidade básica do vento, V0, velocidade de uma rajada de 3 segundos, é a definição, tá? Vou ler a definição para vocês. Velocidade de uma rajada de 3 segundos que pode ser excedida com a probabilidade de 63%, uma vez a cada 50 anos, a 10 metros acima do terreno. Em campo aberto, plano, gerar um gráfico com curvas de igual velocidade do vento, que seriam as isopletas, no nosso caso, para o Brasil. Bom, entendam velocidade básica do vento e a nossa velocidade de referência. Lá na NBR 6123, a gente vai ter esse diagrama, que é o que a gente chama de diagrama das isopletas. As isopletas são essas linhas que representam justamente as velocidades de referência, velocidade básica, e não quer dizer que as velocidades não variam ao longo desse processo. Na verdade, a gente tem uma análise probabilística que definiu essas velocidades médias para cada uma das regiões do Brasil. Não quer dizer que eu vou ter acho que é anemômetro, né, que é o que mede a velocidade do vento, medindo às vezes uma velocidade de 32 metros por segundo. Na verdade, isso daqui é uma velocidade média que tomou como referência, ó, cada um desses pontinhos são os elementos são as estações meteorológicas que serviram de referência para aquisição e construção desse diagrama. O que se estão fazendo, né, que o comitê de norma está fazendo é justamente atualizar esse mapa. Então, foi defendido aí um doutorado, eu esqueci o nome do rapaz, e a tese de doutorado desse cara foi uma tese extremamente relevante. Ele
justamente está defendendo essa mudança desse diagrama de isopletas com base em novos dados e novas análises de confiabilidade. São novas técnicas, né? E aí vocês me perguntam, professor, mas por que está achurado essa região, né? Toda essa região aqui do país? Basicamente, essa região é uma região com baixíssima aquisição de dados e, consequentemente, estabeleceu-se uma velocidade mínima como velocidade de referência. Então, às vezes, os dados de uma estação foram insuficientes, né? E não tiveram, de certa forma, a condição de criar curvas intermediárias. E onde a gente tem as demais regiões, a gente já tem uma curva bem definida, porque os dados foram dados significantes. Bom, então é isso. Esse mapinha aí está lá na NBR 6123. Bom, mas, como eu falei para vocês, obviamente essa velocidade básica, ela sofre interferências, né? A gente é quase que impossível a gente pegar essa velocidade do mapa e usá-la de forma direta. Por quê? Como eu falei para vocês, toda a velocidade, toda a ação do vento, né, o deslocamento do vento, ele está inerentemente associado aos elementos que estão ali presentes. O fator topográfico, os fatores meteorológicos, a gente tem outros fatores, né, que seriam fatores associados até a possibilidade de ruína ou não daquela edificação. Então, a partir dessa velocidade básica, a gente constrói, na verdade, a gente transforma ela para a nossa realidade. Querendo ou não, a gente tem uma velocidade média. E quais são os fatores particulares daquela região? Aí entra, dentro da nossa análise, um novo termo chamado velocidade característica, que é esse VK. Vou colocar aqui, o VK, é a velocidade característica do vento. A velocidade característica do vento é nada mais do que a velocidade básica obtida lá nas isopletas, associada aos fatores ponderadores. S1 é um fator topográfico. S2 pondera a rugosidade do terreno, as dimensões da edificação e a altura sobre o terreno. E S3 um fator estatístico. Então, vamos entender cada um desses fatores, e eu estou falando eles de uma forma bem minuciosa, porque eu acho que fica interessante entender dessa forma, e vocês entenderem a origem e o princípio de cada um deles. Fator topográfico S1. Fator considera a variação de relevo do terreno no entorno da edificação, ponderando se poderá haver ou não, né, aceleração ou diminuição da velocidade do vento. Basicamente, a gente divide em 3 cenários. O primeiro deles, se o terreno é plano ou fracamente acidentado, tira isso lá da NBR 623, o S1 vai ser 1. O S1 quer dizer que você não tem interferência, como se aquela rugosidade fosse uma rugosidade relativamente pequena. É aquele fator topográfico. Então, ele não interfere no processo da velocidade básica, da determinação da velocidade característica. Vales profundos, você tem, né, querendo ou não, você está protegendo a sua edificação da ação do vento, o seu fator S1 é 0,9, então você está reduzindo a velocidade do vento, velocidade básica. E na condição 3, taludes e morros alongados, onde pode ser admitido um fluxo de ar bidimensional soprando no sentido indicado da figura. Então, a gente tem essas duas condições, talude ou morro. Dentro dessa terceira condição, nós temos o S1 é função da declividade, obviamente, então, na verdade, a gente não tem um S1 único, na verdade, a gente vai ter uma equação, porém, nos pontos extremos, que é no ponto A, no ponto C, na condição de talude, ou lá no ponto A, na condição de morro, o nosso S1 vai ser 1 também. Então, se a minha edificação estiver aqui,
ou se minha edificação... Opa! Peraí, deixa eu apagar aqui. Se minha edificação tiver... Eita! Se minha edificação estiver aqui, ou aqui, meu S1 é 1, independente de ter talude ou não nessa região. Agora, se minha edificação estiver entre o ponto A e C, né, que seria no ponto B, por exemplo, em ambas as edificações, em ambos os exemplos, o nosso S1 ele é um fator determinado a partir dessas condições, que leva em consideração tanto a distância até a distância D, basicamente em relação ao talude, ou a altura do morro, quando a gente está falando de morros, e também a altura da minha edificação. Então, na verdade, a gente não tem um fator único, a gente tem uma equação que define aquele processo de determinação do S1. Beleza. Fator S2, deixa eu ver aqui as horas. Fator S2 considera basicamente, né, o efeito combinado da rugosidade do terreno, então está aqui rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura do terreno e das dimensões da edificação ou parte dela. Então, a NBR 6123 traz basicamente em relação à rugosidade do terreno, então quando a gente toma como referência a rugosidade do terreno, é uma categorização desse meu elemento, esse meu terreno, né? Então, o S3 são 3 fatores. Primeiro, rugosidade, nós vamos categorizar esse meu terreno. Categoria 1, condição do terreno, mar calmo, lagos, rios, pântanos. Condição 2, campos de aviação ou fazenda, se meu terreno tiver uma distribuição, uma rugosidade próxima, né, dessas condições, uma característica próxima dessas condições. Categoria 3, casas de campo, fazenda com muros, subúrbios, com altura média de 3 metros, ou seja, uma rugosidade relativamente maior em comparação aos anteriores. Categoria 4, cidades pequenas, subúrbios, densamente construídos, áreas industriais, com a altura média dos obstáculos de 10 metros. Então, a rugosidade aumentou ainda mais, e na categoria 5, edificações com altura superior a 25 metros, florestas com árvores altas, centros de grandes cidades. Então, percebam que à medida que a rugosidade do terreno ela foi aumentando, consequentemente, a categoria também ela foi sendo reenquadrada em uma condição mais crítica. Ou seja, o meu S2 ele tende a reduzir, de certa forma, né, já que eu estou aumentando a rugosidade, tende a reduzir a velocidade básica do vento. Como visto, as dimensões da edificação estão intimamente associadas ao intervalo de tempo de duração das rajadas. Quanto maior o intervalo de tempo usado no cálculo da velocidade média, maior a distância abrangida pela rajada. Por outro lado, quanto menor esse intervalo, maior a velocidade de rajada. A NBR 6123 ela toma como referência 3 velocidades, 3 tempos médios de rajada, né? Velocidade média da rajada em 3 segundos, em 5 segundos e em 10 segundos. E essas velocidades médias correspondem justamente à classe do fator, né, de um dos fatores determinantes do S2. Então, nós temos 3 classes básicas, que é a classe A, classe B e classe C, correspondente à velocidade média de rajada de 3, 5 e 10 segundos. Classe A, maior dimensão da superfície frontal, menor ou igual a 20 metros. Edificações relativamente pequenas, onde o efeito de rajada de menor magnitude são significantes. Classe B, maior dimensão da superfície frontal entre 20 e 50 metros e velocidade C, maior dimensão da superfície maior do que 50 metros.
Bom, e quando a gente fala ainda de outras condicionantes, né, da última condicionante associada à determinação do S2, que são os parâmetros meteorológicos, basicamente a NBR 6123, ela vai trazer, passou isso, não, peraí, ela vai trazer como referência uma tabelinha, que é a tabela 3.4, se eu não me engano é essa numeração mesmo, essa tabela 3.4, que determina os parâmetros meteorológicos para a determinação do S2, tomando como base a categoria e a classe determinada para aquela condição do terreno, né? Bom, a equação final que leva ou que determina o fator S2 é esse daí, ó. É um fator dependente da altura da edificação, onde nós temos os fatores meteorológicos, fator de rugosidade, fator meteorológico B, fator de rugosidade do terreno, P, a altura da edificação e também o fator de rajada. Bom, de certa forma, para facilitar todo o processo de determinação, a NBR 6123 ela traz no seu anexo A, se eu não me engano, para diferentes alturas de edificações, diferentes categorias associadas a cada uma das classes, o fator S2 pré-determinado. Você pode determinar, pode obtê-lo a partir dessa equação, ou de uma forma mais prática e direta, a partir dessa tabelinha do anexo da NBR 6123. Então, a gente vai fazer o uso, muitas das vezes, dessa tabela, que torna-se muito mais rápido e muito mais prático. Conforme eu falei para vocês, né, só para vocês terem uma ideia da influência do fator S2, então, quando a gente tem aqui as categorias 1, 2, 3 e 4, a gente tem aqui fator S2 para categorias maiores, ele, né, querendo ou não, ele reduz, de certa forma, consequentemente, ele reduz a velocidade característica. Quando a gente tem terrenos menos acidentados, a velocidade do vento ela sofre menos interferência da topografia, consequentemente, a velocidade característica tende a ser maior. Terrenos abertos, maior velocidade, terreno mais densamente habitados, menor velocidade. Isso daí, gente, está diretamente associado ao que eu falei com vocês lá atrás. Está associado diretamente com esse gradiente de distribuição de velocidades. Percebam, terrenos densamente habitados, a velocidade básica média é menor do que regiões livres, né, de topografia menos acidentada. A velocidade, para uma mesma altura, digamos assim, é muito maior. Bom, e quando a gente fala das classificações, classe A, B e C, quando a gente fala da classe C, que são velocidade rajada para 10 segundos, né, seria, na verdade, edificações de maior porte, a gente tem uma redução do fator S2. Quando a gente está trabalhando com edificações menores, cujo fator de ação, né, de rajada do vento, ele tende a ser mais danoso, digamos assim, o fator S2 aumenta, consequentemente a velocidade aumenta. Por fim, o fator S3 é um fator estatístico que ele vai levar em consideração basicamente aquelas condicionantes estabelecidas lá no início da nossa fala. Tempo de vida útil da edificação e o nível de probabilidade para aquela estrutura. O que quer dizer? Bom, basicamente, o S3 ele é dividido em 5 grupos. Para cada grupo, a gente vai ter um fator estatístico associado. E cada grupo, querendo ou não, ele tem um nível de relevância muito grande da edificação. Por exemplo, tem um batalhão do Corpo de Bombeiro, por exemplo. O batalhão do Corpo de Bombeiro ele tem uma significância muito grande, justamente para atender os sinistros, atender todas as demandas necessárias em um caso de colapso ou
uma ruína de qualquer que seja a natureza. Então, consequentemente, ele estatisticamente, aquela edificação deverá ser mais segura do que, às vezes, uma edificação unifamiliar. Uma edificação unifamiliar, se apresentar alguma ruína, ela não gera um dano adicional à população, diferente, às vezes, de uma edificação de um corpo de bombeiros. Se ela entrar em ruína, em um furacão, por exemplo, em uma ventania, eu vou ter um serviço, de certa forma, um serviço de urgência não mais atendido. Então, gera um colapso, né, no sistema público, digamos assim, sistema de emergência. A mesma coisa com o hospital. Qual é a relevância de um hospital, querendo ou não, ele vai resguardar vidas e tudo mais, versus uma edificação unifamiliar? Não quer dizer que a unifamiliar não é importante. Eu estou falando que é importante, mas um grau de significância muito maior para edificações que têm uma demanda, né, uma natureza específica. Então, quando eu vou para edificações, por exemplo, de hotéis e residências, o fator estatístico é 1, ele mantém a velocidade característica, a velocidade básica inalterada. Se eu tenho edificações, corpo de bombeiro, hospitais, tudo mais, o fator estatístico é 1,1, ou seja, eu aumento ainda mais a minha velocidade do vento. O que quer dizer isso? Quer dizer que, aumentando a velocidade do vento, eu estou aumentando a força que age sobre a minha edificação, consequentemente, eu aumento os esforços e as seções transversais necessariamente têm que ser um pouco maiores. Grupo 3, edificação e instalação industrial, com baixo fator de ocupação, depósitos, silos. 4, vedação. 5, edificações temporárias, que é 0,83. Então, não tem tanta significância quanto as outras. Bom, por fim, após determinar, então, todos os fatores associados ao processo, a gente tem ainda uma possibilidade de particularizar o fator S3. Talvez essa descrição, né, esse agrupamento, grupo 1 ao 5, não atenda especificamente aquela minha edificação. Então, eu tenho a possibilidade de calcular o fator S3 tomando como base, às vezes, um nível de probabilidade maior ou menor, nível de significância, né? Porque, naturalmente, aqueles dados foram obtidos com a significância de 0,63, 63% de significância, de probabilidade, né? Confiabilidade. E o período analisado é um período de 50 anos, só que eu posso analisar em períodos diferentes e também em confiabilidades também diferentes e estabelecer um novo fator estatístico para essas edificações, mas nunca essa equação pode dar um fator menor do que o apresentado nessas tabelinhas. Sempre fatores relativamente maiores, tá bom? A gente não pode usar fatores menores do que o apresentado na tabelinha anterior. Então, a norma traz isso explícito para a gente. Por fim, pessoal, para que serve isso tudo, então? Né? Basicamente, isso a gente vai falar amanhã, né, de uma forma um pouco mais direta. Então, basicamente, quando a gente está tratando sobre a velocidade básica do vento, sobre a velocidade de ação do vento, eu falei para vocês que, naturalmente, eu não vou dimensionar, eu não vou conseguir dimensionar a minha estrutura tomando como base um gradiente de velocidade. A gente tem que transformar aquilo em força. E para eu transformar aquela velocidade em força, em pressão, na verdade, nós vamos tomar como referência as teorias associadas aos fluidos, né? Que o vento, basicamente, o ar, na verdade, basicamente, ele é um fluido. Então, consequentemente, as teorias lá da mecânica dos fluidos se adequam muito bem a essas análises. Então, naturalmente, aquela velocidade característica, que é o V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3,
servem ou dão subsídio para a gente calcular essas pressões. Na verdade, a gente vai transformar essas velocidades em uma pressão. Uma vez tendo transformado essas velocidades em pressão, fica muito simples, então, deixa eu pegar aqui, ó, fica muito simples a gente dimensionar a ação do vento na minha edificação. Por que eu desenho ela assim? É mais fácil a gente transformar ela num diagrama linear do que trabalhar com esse diagrama não linear. Mas por que essa velocidade está mostrando que ela varia aqui ao longo da altura? Porque essa velocidade característica, querendo ou não, ela está associada também à altura da minha edificação. Lembra que o meu fator S2 ele é diretamente dependente da altura da minha edificação? Então, se eu for analisar a minha altura, a minha velocidade básica, desculpa, minha velocidade característica na altura de 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Eu consigo estabelecer um gradiente de velocidade. Aquilo dali vai se resumir a algo mais ou menos assim, né? De uma forma ainda mais simplificada. Aqui, então, a 20 metros, o meu fator S2 já vai reduzir, 25, né? 20 metros vai reduzir ainda mais, depois vai reduzindo ainda mais, reduziu. Então, quer dizer que para cada nível, por exemplo, para cada nível de análise, a gente consegue ter uma carga uniformemente distribuída por área de ação desse painel da edificação. Isso eu estou falando de edificação de múltiplos pavimentos. A gente tem algumas ressalvas, algumas particularidades associadas às estruturas metálicas de galpões, por exemplo. Mas percebam, ó, se eu tenho aqui agora um painel de edificação, uma fachada de edificação, só para vocês entenderem para que serviu isso tudo aí que a gente fez. Deixa eu só evitar. Cadê o... Estou conseguindo outra cor, não. Aqui. Então, se eu tenho aqui um painel, e sobre esse painel age uma pressão, olha só que interessante. Olha aqui, isso é uma pressão sobre uma área. Então, se eu tenho uma pressão sobre uma área, sei lá, uma pressão de 100 Newton por metro quadrado, e uma área de, sei lá, uma área igual a, sei lá, 10 metros quadrados de fachada, eu consigo estabelecer, ó. Opa. Deixa eu apagar isso daqui, né? Eu sei que a força que age na minha edificação vai ser essa pressão de 100 Newton a cada metro quadrado. Se eu tenho 10 metros quadrados, eu tenho uma força igual a 1 kN. Opa, então quer dizer que se eu for lá no F2 fizer um pórtico espacial, que é justamente esse pórtico aqui, ó, sei lá, e colocar uma força de 1 kN agindo aqui na minha edificação, digamos que eu só estou analisando aquela pressão. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho meio, não sei o quê. Beleza, o que eu vou ter como resultado final? Eu vou ter como resultado final as deformações da minha edificação. Se eu tenho como resultado final as deformações da minha edificação, eu consigo, por retroanálise, estabelecer uma rigidez dessa minha edificação. E a partir da rigidez, a gente consegue fazer uma análise melhor, uma análise direta, né, se eu tenho uma rigidez final, eu não tenho mais aquela rigidez inicial, né, a rigidez, vocês vão lembrar quem fez a estrutura de concreto 1, modularidade vezes o momento de inércia. Se eu tenho agora uma rigidez final, que é o que a gente chama de rigidez equivalente,
eu consigo fazer diversas análises na minha estrutura. Eu consigo fazer diversas inferências, e uma delas associadas diretamente às análises de segunda ordem. Olha só como é que a gente vai puxando uma coisa com a outra. Então, eu peguei aquela velocidade, o negócio parecia muito perdido, e transformei essa minha velocidade em uma pressão, né? Obviamente, dessa pressão, obviamente, eu transformei em força. E a partir dessa força, obviamente, a gente transforma em o que a gente quiser. O que acontece, né, na grande maioria dos casos, é lógico que nem tudo é tão direto assim, a gente vai ter ainda um outro fator associado a esse processo, que é o chamado de coeficiente de arrasto. A gente vai entrar em detalhes amanhã, mas basicamente esse coeficiente de arrasto também é um ponderador associado àquela distribuição de força na minha edificação, porque aquela força ela também não age de forma, vamos dizer, na verdade ela vai agir de forma proporcional, associado ainda a outros processos de determinação, vamos dizer assim. Então, o que nos resta determinar esse coeficiente de arrasto, a área efetiva, obviamente a área de ação daquela minha pressão, e vocês já entenderam um pouquinho o que quer dizer essa pressão de ação na edificação. Bom, pessoal, dúvidas? Dúvidas, vamos aproveitar aí agora. O que eu preparei para vocês, gente, até a aula foi um pouquinho, a meia hora antes aí, mas eu tinha preparado esse conteúdo para vocês, né? E aí, vamos aproveitar esse tempinho nosso aí. Dúvidas. Perceberam que, vamos aproveitar, né, gente? Eu só, não estou falando da norma, vamos só mostrar um pouquinho a norma para vocês, ó. Acabou que eu estava até esquecendo. A norma, pessoal, é uma norma de 69 páginas, e percebam que, aqui são as alterações, né? Pronto, aqui que é a norma, obviamente, a norma de 1988. Em 2013, teve uma breve revisão nessa tabelinha 14, tabela 4, mas basicamente é o seguinte, ó, vamos lá, isso daqui a gente vai ter referências de, tanto para edificações de múltiplo pavimento, quanto galpões, a ação do vento, basicamente, toda a natureza. Então, aqui está a isopleta, tirei aquela figura, os fatores estatísticos associados, os fatores topográficos associados à determinação do S1, aí os parâmetros meteorológicos, parâmetro S2 determinado, S3, e depois a gente tem algumas outras particularidades no processo de determinação dos coeficientes de pressão. Bom, quando a gente começa a falar, então, de estruturas de galpões, propriamente dito, a gente vai ter algumas condicionantes relacionadas a essas estruturas, uma vez que a ação do vento sobre essas edificações tem uma significância muito maior se comparado às edificações de múltiplos pavimentos. Tanto é que as pressões de ação do vento sobre essa edificação não são tão uniformes quanto nas edificações de múltiplos pavimentos. Percebam, isso daqui é um diagrama de ação do vento. Nessa direção aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Não, vai dar não. Vai dar para rabiscar. Uma vez que eu tenho a direção de ação do vento a 0 graus, né, que seria nessa direção, e a 90 graus, seria a ação na maior dimensão do galpão. Percebam que a ação é muito mais forte na direção inicial do vento considerado, e ela vai reduzindo gradativamente na direção do vento considerado, e perceba que a direção de ação da pressão muda. Isso a gente vai discutir amanhã. Bom, no mais, né, ainda nós temos associado aos processos de determinação diferentes conformações, né, geométricas desses galpões solidários, né, que seriam galpões, sequência de galpões, inclinação do telhado, obviamente. Bom,
e tudo mais. Isso daqui eu vou deixar para a gente discutir amanhã. Percebam aí que a norma ela é bem extensa, porque, né, justamente porque ela aborda diversos conteúdos associados à ação do vento. E lá no anexo seu, interessante, olha, que a gente tem os dados de cada uma das estações meteorológicas usadas na construção daquela norma de 1988. Bom, pessoal, então é isto.